Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso curso de Python básico. No vídeo de hoje nós faremos uma revisão do conteúdo visto na terceira semana. Vamos lá? Começando a nossa revisão, o que a gente viu durante a semana? Códigos corretos são suscetíveis a erros em tempo de execução, as chamadas exceções. Então a gente viu que a gente precisa fazer o tratamento de exceções. Além disso, se a gente tiver códigos muito grandes, muito extensos, a gente deve usar a modularização para a gente quebrar esse código em partes menores para facilitar o desenvolvimento, o entendimento e a manutenção desse código. Primeiro vamos ver o tratamento de exceções. O que são exceções? Como a gente falou, são erros em tempo de execução. Mesmo que o código esteja correto, pode acontecer algum erro em tempo de execução. Por exemplo, se o usuário digitar um número, e eu tentar converter esse número, mas ele não tiver digitado o número. Então aqui, peço para ele informar um número, ele digita a letra A. Quando eu tentar converter para float, vai acontecer um erro em tempo de execução. Então como que a gente lida com isso? A gente inclui uma instrução try, coloca o código que precisa de tratamento de exceção dentro da instrução try. Se ocorrer algum erro, o fluxo de execução é desviado aqui para o accept, e aqui no accept eu posso exibir alguma mensagem, fazer algum tratamento. Se não acontecer nenhum erro, o código é executado normalmente e a instrução accept ela é ignorada. Nesse código anterior aqui, a gente tem uma única mensagem para qualquer tipo de erro que aconteça. E aqui podem acontecer dois erros, Pode acontecer esse erro de número inválido e pode acontecer também uma divisão por zero, Porque o usuário pode digitar um número válido, zero é válido aqui no segundo número, se eu dividir por zero vai dar erro. Então eu posso ter mensagens específicas para cada tipo de erro. Como que eu vou descobrir esses tipos de erro? Eu posso vir aqui na cláusula except e colocar exception as erro, ou seja, eu vou tratar uma exceção qualquer aqui, estou chamando ela de erro. Esse as é só para chamar ela de erro. Aí eu dou um print aqui e coloco um type erro, que eu vou ter um tipo de erro, E aí eu posso tratar depois esses erros específicos. Outro detalhe que a gente observa nesse código aqui é que a gente colocou a instrução try except dentro de um laço de repetição. O que vai acontecer aqui? Se der algum erro, eu desvio o fluxo de execução para o except e volto no laço de repetição. Então, enquanto estiver dando errado, eu vou executar o laço de repetição. Se ocorrer tudo bem, não der nenhum erro, eu vou chegar nessa instrução break, que vai finalizar o laço de repetição, e aí eu mostro o resultado aqui no final. Mas considerando que a gente descobriu, observou aqui o type de cada erro que aconteceu, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e fazer um tratamento específico. Então, se for value erro, eu vou falar que é um número inválido. Estou imprimindo o Ezinho aqui, mas eu poderia até não imprimir ele, só mostrar que é número inválido. Se for divisão por zero, zero division error, eu venho aqui e coloco que aconteceu uma divisão por zero. E aqui no final eu mostro o resultado novamente. Na modularização, a gente viu que ela consiste em dividir um algoritmo, um problema maior, em partes menores, que a gente chama de subrotinas ou funções. O Python normalmente a gente chama de função. Isso facilita o desenvolvimento e a manutenção do código, porque essas funções elas representam pequenas partes menos complexas de um problema maior. Então, eu vou trabalhar essas funções de forma independente e facilita, inclusive, localização de erro em funções específicas. Sempre que eu tiver um trecho de código que está sendo executado em várias partes do meu código, é interessante eu criar uma função para esse trecho de código e chamar essa função. Quais que são as vantagens que a gente tem de utilizar a modularização? Evita a reescrita desnecessária de códigos similares, melhora a legibilidade do código, consigo ver as funções separadas e saber o que cada uma significa, permite o desenvolvimento em equipe, cada programador pode desenvolver uma função, depois a gente junta essas funções para resolver o problema maior. A gente consegue testar cada uma dessas funções para ver se não está dando erro, para depois a gente juntar ela com as demais.
E a manutenção é mais fácil, porque se eu precisar de alterar alguma coisa, vou direto na função que precisa ser alterada e não preciso me preocupar com o restante do código. O que são funções? Funções são trechos de código que executam determinada tarefa. Aqui nós temos um exemplo bem simples de uma função saudação que escreve uma mensagem na tela. Observem que aqui a gente está definindo a função saudação. Ela não é executada no momento da definição, ela é executada quando acontece uma chamada, igual está acontecendo aqui embaixo. Então, esse código, por exemplo, começa a execução na linha 6. Essa linha 6 faz uma chamada à função saudação, aí as instruções de dentro da função são executadas e quando termina, o fluxo de execução volta para onde aconteceu a chamada da função. Eu posso ter funções que recebem parâmetros e retornam resultado. Aqui nossa função saudação, ela não recebe parâmetros que a gente coloca dentro do parênteses aqui e também não retorna nada. Ela está escrevendo na tela, mas isso não é retorno de função. Aqui nós temos duas funções que fazem a mesma coisa, que foram implementadas de forma diferente. Essas duas funções são para calcular o cubo de um número, né? E elas recebem como parâmetro esse número, né? Aqui no primeiro código eu tenho uma função calcula cubo, que recebe um número, calcula o cubo desse número e escreve na tela. Tá? Aqui embaixo eu peguei o número e chamei a função calcula cubo e aqui ela fez o cálculo e escreveu o resultado na tela. Qual que é o problema disso? A princípio não seria um problema, mas se eu quiser usar essa função em algum local para me pegar o resultado dela, não funciona. Aqui embaixo, por outro lado, a gente tem uma função cubo que recebe também esse número, calcula o cubo desse número e retorna o valor calculado com a instrução return. Quando eu tenho uma função desse tipo, eu posso usar ela em qualquer lugar. E aí ela vai ser chamada e o resultado dela vai para aquele local onde ela foi chamada. Então aqui eu peguei o número, ó, o cubo, n elevado ao cubo já vai me dar o resultado. O print já vai escrever o resultado aqui para mim. Inclusive eu posso usar o resultado dessa função em outra função. Aqui eu estou calculando o número elevado a nona potência, né? Então, eu estou chamando o cubo duas vezes. Posso usar numa expressão matemática, etc. Essa aqui é a vantagem do retorno da função. A gente pode ter parâmetros opcionais em funções. Aqui a gente tem um exemplo de uma função juros, que tem um parâmetro opcional tempo, com valor padrão 12. Ou seja, como ele é opcional, se eu não informar esse parâmetro, ele vai considerar o tempo igual a 12. Né? E aqui temos aquela fórmula de cálculo de juros. Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Aí ele faz o cálculo e retorna o valor. No restante do código, o que a gente faz aqui? A gente pede para o usuário informar os dados. E aqui eu pergunto se ele não quiser informar o tempo, deixa padrão 12, ele deixa em branco. Então, esse tempo aqui eu considero, se tiver em branco, eu chamo a minha funçãozinha juros, passando só o capital e a taxa. Se não, eu pego o tempo que ele digitou, né? Digitou 5, por exemplo, e aí eu chamo a minha função juros, passando os 3 parâmetros. Observem que aqui, na definição da função, a gente tem o parâmetro capital, taxa e tempo. Aqui embaixo eu mudei a ordem, mas eu mudei a ordem por quê? Porque eu estou fazendo uma atribuição no nome dos parâmetros. Então, eu estou dizendo, o parâmetro taxa vai receber o meu valor tax que eu tenho aqui. O parâmetro capital vai receber o cap. O parâmetro tempo vai receber o tem, e assim por diante. Tá? Então, a gente pode mudar a ordem desde que a gente faça essa atribuição por nomes aqui. E aí, a gente pega um resultado e mostra na tela. Na modularização, a gente pode utilizar também a recursão. Né? O que é a recursão? É quando uma função chama ela mesma. Então, tem uma função fatorial que está chamando ela mesma. O que eu tenho que tomar cuidado quando a gente usa a recursão? Eu tenho uma condição de parada, que está acontecendo aqui. Né? Se esse número for menor ou igual a 1, ele vai retornar 1, e aí eu não chamo mais, não faço a chamada recursiva mais. Tá? Eu estou parando a recursão. E eu sei que esse número, eu estou decrementando menos 1 nele, em algum momento ele vai chegar em 1. Então,
A grande maioria dos códigos com recursão eu consigo escrever eles na forma de laço de repetição também, mas às vezes fica mais fácil de entender você escrever de forma recursiva do que com laço de repetição, né? O fatorial dá para a gente fazer um laço de repetição, mas tem funções que ficam mais fácil a gente usar a recursão, até mais fácil de entender. Dependendo da quantidade de código, a gente pode criar vários módulos com funções correlacionadas, né? Então, aqui nós temos um exemplo bem simples, onde eu criei um arquivo mat.py com uma função cube, uma função fatorial, e aí dentro da mesma pasta desse mat.py eu criei um arquivo principal.py, e aí eu importo as funções desse código, igual a gente importou funções da biblioteca mat, lá nas semanas anteriores. From mat, import cube fat, e aí eu posso usar essas funções aqui dentro, tá? Essa função, esses módulos podem estar sim em pastas diferentes, não precisa ser na mesma. Só que aí eu vou ter que colocar o caminho específico aqui na importação, então toma esse cuidado. A gente pode também criar scripts executáveis. Isso é interessante porque eu posso executar diretamente o script, né? A gente está utilizando o Spider, mas eu posso executar o script diretamente. Isso pode para facilitar alguma tarefa ali no meu dia a dia. No caso do Linux, basta a gente dar permissão de execução e colocar esse comentário especial aqui, informando onde está o interpretador Python. E no caso do Windows, eu posso associar a extensão de arquivos Python, o Python w.exe, que está lá na instalação do Spider. E aí, eu clicando duplo, eu vou executar o código diretamente. A gente falou a respeito da decomposição de problema, e a gente viu um problema interessante, né, de uma calculadora de expressões, e aí eu vou mostrar como que a gente fez essa decomposição passo a passo. O que é o objetivo aqui? A gente tem um problema complexo, que é essa calculadora de expressões, mas aí a gente vai ver que ela tem algumas funcionalidades aqui que a gente consegue ir implementando passo a passo com funções, né? Então, que essa calculadora consiste? Ela tem um console, onde o usuário vai digitar os comandos, por exemplo, 2 mais 5. Aí eu tenho que pegar essa expressão, calcular o resultado e mostrar na tela. E o usuário pode digitar H também, para ele ver o histórico de todas as expressões que ele já digitou, ou S para ele sair. Eu preciso fazer o tratamento de expressão. Por exemplo, se o usuário digitar 5 mais A, o que é esse A? Vai dar um erro, né? Então tem que fazer o tratamento de exceção. E o histórico tem que ter apenas as expressões válidas, né? Se ele digitou alguma coisa errada, eu não vou colocar no histórico. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode primeiro definir uma função chamada calcula, que calcula uma expressão qualquer. Como a gente precisa de tratar erros, a gente vai usar um try except aqui. Eu coloco aqui um eval, a expressão, né? Como a gente viu no nosso material, a função eval ela é como se fosse um interpretador Python. Se eu jogar uma string para ela, né? Um valor textual com qualquer código Python, ela vai executar como se fosse um código Python. Portanto, se eu digitar uma string 5 mais 2, ela vai interpretar uma expressão matemática e vai me dar o resultado. Então, ela interpreta e retorna. Só que se der algum erro, né, o try captura esse erro e joga aqui para o except, onde eu falo que a expressão é inválida. E aí eu estou retornando none aqui, ó, que é um valor nulo, para mim poder tratar depois, que eu vou chamar essa função e eu vejo, ó, se ela retornou none é porque deu alguma coisa errada. Aqui na função, eu criei uma função histórico também para guardar o nosso histórico, e aqui a gente vai exatamente testar se o resultado de uma expressão deu none. A gente vai precisar de uma variável global, tá? Para guardar todo o histórico. E aí a gente usa essa instrução global list, essa variável global, para falar, ó, estou usando a variável global, não estou usando a variável local aqui dentro do histórico. O que o histórico recebe? Ele recebe uma expressão e o resultado dessa expressão. If has is not none, ou seja, se o resultado da expressão não for nulo, aí eu vou pegar lá no histórico, esse histórico é um valor textual,
e vou adicionar lá ó, a própria expressão e converto o resultado aqui para textual também e coloco tudo lá na nossa variável histórica. Aqui nós temos a função principal, que é relativamente simples. Eu tenho um laço de repetição que é executado até que o usuário digite S, né? Se ele digitar S, eu dou um break e termina a execução. Se ele digitar o H, eu vou imprimir a minha variável histórica, que tem todo o histórico lá. Caso contrário, eu vou tentar calcular a expressão que ele digitou. Chamo o calcula, né? Pego o resultado calculado, jogo lá no histórico, né? E imprimo o resultado aqui. Se der errado, vai colocar none aqui na tela. Então, para cada repetição, eu falo para o usuário, forma a expressão. Se ele digitar o H ou S, a gente faz o tratamento aqui. Aqui a gente tem o código completo, tá? Então, todas as funções que a gente já viu estão aqui. O único detalhe é que a gente declarou a variável global do histórico aqui no início, temos os comentários especiais. E aqui embaixo a gente está chamando a função principal, testando se esse if name igual a main se por acaso esse código estiver sendo executado. Aí o Python vai lá e chama a função principal, né? Porque eu posso ter um módulo que não vai ser executado, ele está apenas sendo importado para ser importado para outro código com as funções que vão ser usadas, né? Por outro lado, se ele for executado, a gente consegue fazer esse teste, né, e chamar aqui a função principal. Então é isso, pessoal, foi a revisão da nossa terceira semana. Novamente, temos as mesmas recomendações para vocês. Sempre tentar resolver os exercícios de forma autônoma, antes de olhar nas respostas. Revisar o conteúdo, fazer pesquisa sobre os conceitos que a gente apresentou. Temos a bibliografia recomendada, né, para vocês fazerem essa pesquisa. Pode utilizar a internet também. E a gente se encontra na próxima semana. Bons estudos para vocês.